A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe grandemente. Meu muito obrigada. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você e abençoe toda a sua casa. Jonas, capítulo 4, versículo de número 10 e 11, que nos diz assim: E disse o Senhor: Tiveste compaixão da arvoreira, na qual não trabalhastes, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, e em outra noite pereceu. Glória a Deus, vamos ler aqui só apenas o versículo 10. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa, que nos mostra, meus amados, que o Senhor nosso Deus é um Deus que trata conosco, glória a Deus. Muitas vezes a gente faz alguma coisa, pensa alguma coisa, mas o Senhor, Ele é aquele que sabe, que conhece todos os nossos pensamentos. Jonas, a palavra de Deus nos diz que ele foi mandado para pregar a palavra de Deus em Nínive, mas Jonas não quis ir, né? Deus mandou, Jonas não quis fazer a vontade de Deus, quis fazer a vontade dele. Então que nós não venhamos agir como Jonas agiu, querendo viver da nossa própria maneira, fazendo a nossa própria vontade, que nós possamos obedecer a palavra de Deus. Jonas pereceu por conta de que tinha desobedecido, né? Pereceu um grande naufrágio. Ali a palavra de Deus nos fala, né, que Jonas pega o navio para Tarsa, em vez de ir para Nínive. E nessa viagem as coisas não vão bem para Jonas e nem para aquelas pessoas que estão ali naquele barco. Ou seja, quando você está em desobediência, nem só você perece, mas as pessoas que estão em volta também de você acabam sofrendo dano, né? Porque os marinheiros não tinham nada a ver com a história de Jonas, mas por Jonas estar ali, eles acabam perdendo as suas fazendas, jogando na água para ver se o barco não afundava. Mas quando Jonas vem, e a palavra de Deus nos diz que ali eles conversam, né? Que o marinheiro vai chamar Jonas. E Jonas acorda e vem conversar ali com aquele pessoal da embarcação. A palavra de Deus nos diz que ele lança a sorte e a sorte cai sobre Jonas. E Jonas pede para ser lançado no fundo do mar. E a palavra de Deus nos diz que quando Jonas é lançado no fundo do mar, Jonas vai parar no ventre da baleia, né? A palavra de Deus nos diz um grande peixe, mas depois Jesus, no livro de Mateus, nos fala que foi uma baleia, né? Então, veja que para nós, meus amados, não tinha como uma pessoa sobreviver no ventre de uma baleia, não tinha, né? Mas para o Senhor nosso Deus, tudo é possível. Isso nos mostra que o nosso Deus não tem limites. O que é impossível para nós é possível para Deus, porque essa palavra impossível é só no nosso vocabulário, no de Deus não existe essa palavra. Glória a Deus, que Deus maravilhoso. No ventre do peixe Jonas estava ali vivo e Jonas se sentiu em grande aflição. Por que Jonas se sentiu em grande aflição? Pereceu esse grande naufrágio por conta de que ele se sentia ali espremido, certamente no ventre daquela baleia quente. E aí ele diz que no ventre do inferno clamou o Senhor. E a oração dele chegou até o templo do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Outra coisa que nos deixa implícita aqui nessa história, o que, meu amado, minha amada? Que aonde nós estivermos, quando nós dobramos os nossos joelhos e nos dirigimos a Deus em nome de Cristo Jesus, as nossas orações são ouvidas. Glória a Deus. O Senhor ouve as nossas orações. E o Senhor viu o arrependimento de Jonas e deu mais uma oportunidade para Jonas fazer a vontade dele. Glória a Deus. Jonas não pereceu ali naquele ventre daquele peixe, mas o Senhor deu ordem à baleia, né, para que jogasse Jonas fora do mar. E agora no capítulo 3, quando Jonas sai pregando a palavra do Senhor, falando para os ninivitas que durante 40 dias aquela cidade ia ser submergida. Aí a história nos conta que aquele povo daquela cidade, aquela geração dos ninivitas, ouviram a voz do Senhor e se arrependeram de seus maus caminhos, né? Glória a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que o rei, quando sabe, né, quando ouve a mensagem de Jonas, quando está ali, quando ele fica sabendo, ele desce do seu trono real, se veste de pano de saco, se joga nas cinzas e faz um decreto para que todo mundo jejue, para que todos, até os animais,
e que todos se arrependessem fortemente dos seus maus caminhos. E a palavra de Deus nos diz que todos fizeram assim, né? Porque fala que Deus viu como eles se arrependeram, né? No caso, e Deus deu vida àquela geração de ninivitas. Deus não o destruiu. Glória a Deus. Então, veja como quando nós buscamos a Deus, quando nós fazemos a vontade do Senhor, o Senhor se agrada de nós, glória a Deus. E o mal que poderia vir sobre mim, sobre você, sobre a nossa casa, não vem. Porque quando nós estamos em obediência ao Senhor e buscamos ao Senhor, muitas correntes são quebradas. O próprio Deus tem dado a sentença, né? Que Jonas não estava pregando dele mesmo, Jonas estava pregando a pregação que o Senhor deu para Jonas pregar. Então, que nós pregadores, né? Todos que pregam a palavra, possamos estar empenhados em também não fazer a nossa vontade, não usar o púlpito ou a oportunidade que Deus nos dá para falar dele, para falar aquilo que queremos, mas vamos fazer aquilo que Deus mandar, falar aquilo que Deus mandar. Jonas falou a vontade do Senhor, Jonas falou as palavras do Senhor, perdão, e fez a vontade do Senhor, mas o Senhor revogou, né, ali aquela sentença, deu vida aos ninivitas. Jonas, agora ali chateado, porque muitos estudiosos, e aí quando a gente vai ver aqui na palavra do Senhor, no livro de Naum, em alguns outros livros, falando acerca do povo de Nínive, que era um povo perverso, matava os profetas, era um povo de idólatras, né? Idólatras. Então, muitos dizem que Amitai, o pai de Jonas, foi morto ali em Nínive, e ali, por conta disso, Jonas tinha com ele que aquele povo não devia ser salvo. Então, meu amado, minha amada, não é sobre nós, é sobre Deus, o nosso Deus. Ele ama a todos, glória a Deus. E a palavra de Deus nos ensina que nós também devemos amá-los, né? Amar todas as pessoas de maneira especial e sem fazer acepção de pessoas. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo, mas a misericórdia de Deus alcançou aquele povo, assim como ela nos alcançou. Então, assim, também como o Senhor nos alcançou, o Senhor quer alcançar aqueles. Pense numa pessoa que você acha que não merece a salvação, mas essa pessoa merece. O Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu para dar vida em abundância, não só para nós, mas para todos aqueles que nele creem, mas para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. E o pior pecador é esse que o Senhor quer salvar, né? Nós fazemos parte desses pecadores, o Senhor já nos alcançou. E aqueles que Ele ainda não alcançou, com certeza, em nome de Cristo Jesus, vamos orar para que eles sejam alcançados. A vontade de Jonas é que aquele povo não se salvasse, mas o Senhor trata com Jonas, porque Jonas tinha uma mágoa no coração dele, certamente, talvez por saber que aquele povo era tão mau, talvez por ter ali matado seu pai, como muitos historiadores dizem, mas o Senhor nosso Deus tratou com Jonas. Quando aquela borboleira nasceu, que Jonas estava ali desfrutando daquela fresca, daquela tranquilidade ali embaixo. Aí a palavra de Deus nos diz que Deus faz com que aquela borboleira morre. E Jonas já fica chateado por conta daquilo. E Deus diz para Jonas, né? Se ele ficou chateado por conta de uma borboleira que Jonas não plantou, né? Não molhou, não fez nada, imagine Deus, né? Não ia ter um sentimento, não ia ter compaixão daquele povo de Nínive, uma grande cidade, mais de 100 mil pessoas, que não sabia distinguir a mão direita da esquerda. O Senhor, nosso Deus, teve compaixão daquele povo, teria compaixão daquele povo, o Senhor fala para Jonas. E assim Jonas entendeu que nosso Deus é cheio de misericórdia, é um Deus cheio de amor. Então, não era só sobre o povo de Nínive, mas era sobre Jonas também. O Senhor estava tratando com Jonas para que aquela mágoa, aquele sentimento que ele tinha acerca daquele povo também fosse mudado. Então, meus amados, nem sempre o que Deus faz com as pessoas que estão em volta de nós é sobre aquelas pessoas. Muitas vezes também é sobre nós, porque tem coisas que nós também temos que aprender em nome de Cristo Jesus, para que nós não venhamos perecer, né? Porque a raiz da amargura, se crescer algo no nosso coração que não agrada ao Senhor, nós corremos risco de perder a nossa salvação. Perdoar não é fácil, mas nós devemos perdoar, porque é assim que o Senhor nos ensina no Pai Nosso, né? E em toda a palavra, o Senhor tem nos orientado a orar para aqueles que nos perseguem, a amar todos de igual modo. Não é fácil, mas o Senhor nosso Deus, através da pessoa bendita do Espírito Santo que habita em nós, vai nos capacitando dia após dia para que nós venhamos ser assim, de conformidade à vontade dEle. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus,
Em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Permanece conosco, meu Deus, livra-nos de todo acidente do corpo e da alma. Visita grandemente cada um dos teus filhos, onde eles estiverem, e dá uma noite de paz, para a glória do teu nome. Amém. Um forte abraço, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.